Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Peço primeiramente para deixarem o like de vocês, o comentário, compartilhamento se vocês gostarem do conteúdo. Nos últimos vídeos eu tenho postado alguns temas que na realidade eles se relacionam, tá? E hoje vamos falar sobre engenharia do consentimento. Bom, o escravo perfeito é aquele que não sabe que é escravo. É aquele que mesmo com a chave ele prefere ficar preso por se sentir mais seguro. E talvez você seja o escravo perfeito, sem saber, sem ter consciência disso. Sigmund Freud dizia que as forças primitivas, agressivas e sexuais estavam escondidas no abismo de nossas mentes, no inconsciente das pessoas. Ele acreditava que essas forças deveriam ser controladas. Do contrário, a vida seria impossível, porque o ser humano se autodestruiria ou levaria a sociedade ao caos. Bom, o sobrinho do Sigmund Freud, chamado Edward Bernays, ele usou dessas teorias de Freud para manipular as massas. Foi o Edward Bernays que levou essas ideias para as grandes corporações e indústrias americanas, para as grandes famílias e os homens mais poderosos do mundo. Tudo isso no final da Segunda Guerra e em meio a um caos comercial deixado aí pelo pós-guerra, né? A Europa estava se reconstruindo e os Estados Unidos saindo de uma grande depressão do início do século. Então esse foi o início do consumismo, né? Usando dessas ideias para fazer com que as pessoas comprassem aquilo que elas não precisassem, associando primeiramente esses produtos, essas coisas e depois vendendo ideias e posturas aos desejos inconscientes das pessoas. Então, a partir daí, eles passaram a entender todo o padrão mental das massas, da população em geral. E então passamos a ser dominados por um número muito pequeno, né? Mas por terem esse conhecimento, se tornaram ricos e muito poderosos também. O próximo passo foi o controle político das massas. Daí também que nasceu a chamada relações públicas, né? Quando as pessoas estão realizadas com seus desejos, tornam-se mansas, elas tornam-se muito fáceis de se manipular, né? Por exemplo, o uso da máscara e o isolamento na época da crise sanitária mundial, né, que começou aí, chegando aqui para nós em 2020, são frutos dessa engenharia do consentimento. Né? Se colocou tanto medo na população e, ao mesmo tempo, ofereceram paliativos de segurança, né, como máscara, isolamento, que inúmeras pessoas tomadas de terror deixaram de sair às ruas. Houve aí uma grande propaganda midiática, né, de horror, assim, de medo, né? E houve aí então um crescimento de transtornos mentais, né? Um crescimento absurdo nesse período, né? da grande crise sanitária mundial. Então começaram a surgir quadros de depressão e ansiedade, transtornos como agorafobia, síndrome do pânico, entre outros, né? Além de outros problemas que durante esse período e pós também começaram a estourar, né? Começaram a aparecer assim como um verdadeiro tsunami, né? Então a população ela foi domesticada pelo medo, né? As pessoas não só se acostumaram a usar máscaras, por exemplo, mas elas passaram a gostar, né, de usar, de exibir, exibir o uso de máscara, como se dissesse, olha,
eu estou fazendo a minha parte, eu estou colaborando para que tudo fique bem, né? Então, isso foi muito na mentalidade de muita gente, né? Então, você ser do bem, você é aquela pessoa que estaria cumprindo todos os protocolos segundo a OMS, segundo o governo e políticos e assim por diante, né? Então, você seguindo esses protocolos, você então era tido como uma pessoa do bem. Se você optasse por não, por exemplo, tomar a vacina, aí você passou a ser olhado com maus olhos, né? Por conta de uma escolha pessoal de não optar em ser vacinado, tá? Então esse comportamento já era esperado, né? Isso porque desde o surgimento da engenharia do consentimento, essas grandes organizações, esse pequeno grupo de pessoas, sabe como estimular em nós, em nossa mente, aqueles desejos inconscientes. Então foi através de Eduardo Bernays que a publicidade e o marketing se desenvolveram, né? E foi nessa época que surgiram as grandes empresas de publicidade e propaganda. E não apenas produtos nocivos à saúde que passaram a ser vendidos em larga escala, né, como o cigarro, mas todo o comportamento, a postura envolvida, né? Quando a mulher passou a ser o alvo dessa mudança de comportamento, né? Quando o cigarro passou a ser um instrumento e símbolo de poder, né? Representando o pênis, então era um símbolo de poder e não apenas de prazer, né? Mas de poder. Então a mulher fumante, ela tornou-se uma mulher de poder, competitiva com o homem, né? Competitiva dentro do mercado e que pôde então rivalizar com o homem porque simbolicamente ela passou a ter um pênis, né? Através do cigarro, né? Dessa simbologia. E se ela é uma mulher de poder, então ela é uma mulher livre. Tá? Então a ideia por trás disso é a liberdade da mulher através do poder, e essa demonstração de poder estaria simbolizado então nesse comportamento, né, no ato de fumar. E não apenas então produtos, mas ideias, atitudes e comportamentos passaram a ser definidos como padrão por essas organizações através dessas técnicas de manipulação. E quais os métodos que se usam? Bom, nós temos o medo, né? Temos a distração, então determinadas expressões artísticas, como a música, por exemplo, porque tem maior alcance e poder de persuasão, uma vez que a música ela afeta diretamente nas nossas emoções. Um outro método seria a instalação, né, do caos e a criação de polêmicas, né? Então, em resumo, passamos a viver uma guerra silenciosa que acontece no terreno de nossas mentes. Então a população é levada a pensar, a se comportar de maneira que esses grupos, essas empresas desejam. Então, se esse pequeno grupo de pessoas quer que você pense de determinada forma, então elas vão trabalhar e usar técnicas para que isso aconteça. Se esse pequeno grupo de pessoas quer que você se comporte ou que a sociedade, né, se comporte em determinada maneira, vão usar técnicas para levar a esse tipo de comportamento. E esses estímulos nós mesmos buscamos, seja através dos filmes, né? A Hollywood é uma das grandes responsáveis por isso, a teledramaturgia, né? Novelas, a indústria da música, né? Principalmente quando a indústria
fabricam um cantor, uma cantora para ser o novo ou a nova popstar do momento, né? Então, que são instrumentos e símbolos de uma ideia ou um modo de vida a ser seguida, né? E assim por diante. Então, nós estamos numa era de celebridades, né? Então, as pessoas, elas não têm interesse, não têm respeito, nem admiração por figuras de conhecimento, de qualidade intelectual, de qualidade de virtudes, mas elas têm interesse, têm adoração por celebridades, por mais vazias que sejam, por mais medíocres que sejam, não importa. O que importa é que essa pessoa, esse indivíduo é uma celebridade, e sendo uma celebridade, ela deve então ser adorada, deve ser seguida e imitada. O mesmo acontece com outros ramos da indústria, né? A gente estava falando da indústria da música, da indústria da arte, né? Tem a indústria farmacêutica também, que tem que é uma das indústrias mais criminosas, né? Ela tem um lado sombrio, né? E por aí vai. Bom, é por isso que é de suma importância para que esse pequeno grupo de pessoas que você não tenha senso crítico, né? Que você tenha o seu imaginário destruído, que você tenha mais, que você não tenha mais a dimensão mítica ou mitológica que fundou o conhecimento humano com todas as possíveis experiências humanas fundamentais, né? Que a sua percepção do sagrado seja destruída em prol de uma visão materialista do mundo, uma visão imediatista, né? Como está acontecendo atualmente, né? Então é que você se entregue a uma pseudo-espiritualidade formada por ideologias transgressoras, como a nova era e assim por diante. Então, é toda uma espiritualidade pagã que vem aumentando e vem se saindo do plano mais teórico e sendo expressada através das artes, né? Então, por exemplo, o show da Lady Gaga aqui no Rio de Janeiro, né, há dias atrás, representando um verdadeiro ritual de adoração à celebridade, né, à pessoa da Lady Gaga, e com um alto nível de paganismo, né, de símbolos e comportamentos satânicos, né, luciferianos. E esse é justamente um momento do nosso tempo, da nossa era, em que toda essa manipulação, todo esse novo comportamento acaba sendo acentuado, né, essas técnicas de manipulação, através da internet, através das redes sociais, através das novas tecnologias, né? Então, é uma era de imediatismo, uma era de adoração a celebridades e uma era em que a espiritualidade, pseudo-espiritualidade, com essas ideologias, né? Essa espiritualidade pagã, ela acaba sendo expressada dentro de uma série de indústrias, a indústria de produtos, a indústria da música, a indústria das artes de forma geral, sendo expressas de maneira muito claras e vendendo ideias e mudando comportamentos, tá? E com isso, então, nós entramos na era do pensamento automatizado e essa automatização tecnológica ganhou força, então, com a internet. Então,
pós-internet, todas essas técnicas de manipulação, de engenharia do consentimento, ela ganha uma força brutal, né? Então há uma óbvia constatação de um novo patamar dessa escravidão perfeita, né? Ao nível da perfeição e da crueldade, porque ela é sutil e covarde. A distração é fundamental para o controle das massas, então é a indústria do entretenimento que ganha assim, bilhões, né, anualmente. Ela é de suma importância para esses pequenos grupos e ela tem essa eficácia na mudança de ideias, de comportamentos, né? Então, essa indústria do entretenimento que arrecada fortunas anuais justamente para nos distrair do que é realmente importante, o que realmente está acontecendo no mundo, do que realmente é o mundo, a realidade, através de avalanches de desinformação, contra-informação, fake news, pseudo-arte, pseudocultura e assim por diante. Então vivemos a escravidão globalizada, pan-racial. Na verdade, ela inclui toda e qualquer etnia, cor, classe social. Ela é solícita, né? Faz tudo por você, livra-nos de pensarmos, de sabermos quem somos, porque isso é dolorido. Saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, pensar sobre isso é dolorido, ninguém gosta de pensar sobre esses temas existenciais, porque incomoda e ninguém quer ser incomodado. A população no geral, ela quer o quê? Prazer, ela quer diversão, né? E não ficar preocupado com questões existenciais, né? Com questões universais. Então essa escravidão, ela nos liberta de todo o senso crítico, nos livra das escolhas e das responsabilidades e nos dá mais direitos do que merecemos, e com isso nos livra também da aflição, da dúvida e do peso da responsabilidade. Principalmente as novas gerações, elas são alvo dessa troca, dessa desvalorização, dessa desvirtuação das coisas, né? Da responsabilidade, dos deveres e dos direitos. Então essa escravidão, ela não precisa de espaço físico, nem celas, nem corrente. A prisão, ela é mental, é psicomental, né? Envolve os pensamentos, o emocional. E por isso os muros, as grades e correntes são comandos e gatilhos mentais. Então, o segredo é nos manter ocupados ao máximo, seja nos entretendo ou nos aprisionando em horas de trabalho. Então, nós estamos presos na escala de Maslow, né? Na pirâmide das necessidades humanas básicas. Então, de acordo com a ideia de Maslow, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de conquistar a sonhada autorrealização plena. O esquema descrito na pirâmide de Maslow trata-se justamente da hierarquização dessas necessidades ao longo da vida do ser humano. Então, essa pirâmide ou escala é um conceito criado na década de 50 pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow, e ela é dividida da seguinte forma: na base maior da pirâmide estão as necessidades fisiológicas. Alimentação, sexo são as necessidades primárias, primitivas e instintuais. Na segunda base está a nossa necessidade de segurança. Na terceira base, um pouco mais acima, estão as nossas necessidades sociais, família, amizade, intimidade sexual. E aí, conforme vai subindo, né, vai se formando essa pirâmide, aí tem a estima, né, a autoestima, a autoconfiança, o respeito dos outros,
Depois, acima, né, no topo da pirâmide, está a necessidade de autorrealização, que inclui criatividade, moralidade, espontaneidade, solução de problemas, né, que é o topo dessa pirâmide. Então, a maioria dos humanos não passa da terceira base. Há um esforço por parte desse grupo dos mais poderosos do mundo em fazer com que as massas não saiam sequer da segunda base da pirâmide, ou seja, da nossa necessidade de segurança. Tá? Então, não querem que passem dessa fase, né? Dessa base da pirâmide. Vem cá, Pingo. Ai, a Pinguinho me achou. Eu deixei fechado a porta, mas ela abriu e me achou. Bom, o linguista, filósofo e sociólogo Noam Chomsky, ele fala das estratégias de manipulação midiática. Um sociólogo que falou também, que fala muito sobre a questão midiática de manipulação, é o Jean Baudrillard. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre ele, falar um pouco das obras, de algumas obras dele, né? Mas então aqui o Noam Chomsky, ele fala, por exemplo, as estratégias de distração, que é o que vai impedir que as pessoas de se interessar, impede que as pessoas venham a se interessar pelos conhecimentos essenciais. Então, manter as pessoas ao máximo ocupadas para não ter tempo para pensar. Uma outra estratégia é criar problemas para trazer soluções. Então, por exemplo, cria-se um vírus e traz como solução o confinamento das pessoas dentro de suas casas e a promessa de uma cura salvadora. Tá? Aí vem a estratégia da gradação, que é fazer com que a população aceite uma medida inaceitável, aplicando ela gradualmente durante anos, né? Por exemplo, quando a pedofilia era tido como um crime hediondo, depois passou a ser um crime menos grave. Aí depois de um tempo, quando a população já estiver acostumada, então faz-se acreditar que não se trata de um crime, mas de uma doença. E quando a população passa a aceitar que aquilo é uma doença, o próximo passo é fazer acreditar que a pedofilia é um comportamento natural e que deve ser aceitável porque todos têm o direito da inclusão social até em suas necessidades naturais, sejam elas quais forem. Aí também tem a estratégia do deferimento, e é fazer aceitar uma decisão inaceitável, apresentando-a como dolorosa, porém necessária, conseguindo a aceitação pública de imediato, para aplicar a decisão no futuro, fazendo então a população acreditar que no futuro tudo vai melhorar. Então é aquela coisa, né? Temos um problema, o governo tem que tomar uma decisão difícil que vai fazer com que a população sofra, mas lá na frente tudo vai se resolver, tudo voltará ao normal, tudo será melhor, entendeu? Então, é nesse sentido. Uma outra estratégia é tratar o público como crianças. Então, a maioria da publicidade dirigida ao público usa discurso, argumentos, personagens, entonação infantil ou próximo da debilidade mental. Tá? Uma outra estratégia é usar mais o aspecto emocional do que o racional. Então, o discurso emocional pode anular a análise racional. Uma outra estratégia é manter o público na ignorância e na mediocridade. Então, a qualidade da educação deve ser o mais pobre e medíocre possível. E é o fenômeno global para o emburrecimento geral, que é um tema que foi abordado pela obra Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin,
Eu fiz há muito tempo atrás uma resenha, um pequeno estudo sobre essa obra e quero trazê-la novamente para esse canal. Então quero em breve falar mais sobre a obra Maquiavel Pedagogo e o emborrecimento global, né, como um projeto. E terminando aqui, existe a estratégia de incitar a revolta pela culpa e a estratégia final é conhecer melhor cada pessoa, mais do que elas mesmas, o que ocorre através das redes sociais, né? Na qual nós colocamos toda a nossa vida dentro das plataformas, né? Das redes sociais, toda a nossa rotina, os nossos gostos, com quem andamos, o que gostamos, o que não gostamos. Então a gente entrega de bandeja tudo sobre nós, a nossa forma de pensar, de agir. E tudo isso são dados que são recolhidos pelas grandes Big Techs, então sabem, essas empresas conhecem mais sobre nós mesmos do que qualquer outra pessoa, do que nós mesmos, né? Muitas vezes. Então, o conjunto ideário moderno que se chama educação, na realidade é também uma ilusão. O professor José Munir Nasser, ele cita o padre Ivan Illich, que propõe o fechamento das escolas. Isso porque o que se acostumou a chamar de educação nada mais é do que aproximadamente podemos chamar de ensino. E ensino não é educação. O que se oferece hoje, já há um bom tempo, né? O que se oferece é ensino, mas não é educação. E o que se chama ensino é basicamente uma metodologia de distribuição de posições sociais ou cargos. Então o brasileiro é deslumbrado com currículos e diplomas, mas não valoriza o conhecimento de fato. Então se valoriza o status vinculado a determinado diploma, mas não importa se você tem conhecimento de um assunto, se você tem domínio sobre determinado assunto, se você não tem um diploma provando esse conhecimento, então você não serve para o mercado, não serve para nada. Por outro lado, se a pessoa tem inúmeros diplomas, mas não atende, mas não entende nada do que deveria entender, não tem de fato o conhecimento que esses currículos, esses diplomas apontam, né, certificam que a pessoa tem esse conhecimento, mas na prática ela não tem conhecimento nenhum daquilo que é mostrado, isso não tem problema, né? Isso não é obstáculo para o mercado de trabalho, tá? Então, o brasileiro, infelizmente, ele sempre teve muito apego a currículos, a diplomas, mas o conhecimento mesmo, o prazer, o entendimento do conhecimento como algo essencial à vida, isso sempre ficou a segundo, terceiro plano, né? Então, as escolas e universidades preparam crianças e jovens para encaixá-las em determinadas funções sem que elas possam adquirir conhecimentos elevados. Então, não se formam pessoas, indivíduos pensantes com massa crítica, mas apenas agentes sociais. Por isso não é mais permitido, por exemplo, crianças, isso já desde muito tempo, né? Já de décadas aí, crianças, elas não podem repetir de ano. Então elas passam, elas são aprovadas automaticamente, tá? Então se gasta uma fortuna com educação, porque existe investimento para a educação, e o resultado é um desastre cada vez maior, porque o problema não está no investimento da educação, que existe, mas na metodologia. Na metodologia
e também porque todo governo acaba fazendo parte desse mesmo esquema de emburrecimento global, né? Então a educação ela só pode acontecer, ela só acontece de forma voluntária. Então é preciso querer aprender, querer ser educado, da mesma forma que é necessário que quem educa tenha conteúdo para indicar. Então não adianta um aluno com sede de conhecimento, o indivíduo querendo aprender, querendo ser educado, mas não tenha um professor, um educador de fato, com conteúdo para educar esse indivíduo. Ou contrário, não adianta ter um professor, um educador com conteúdo para passar para indivíduos, para alunos que não querem saber de nada, não querem aprender e não querem se educar. Então, tem aí os dois lados. É isso, pessoal. Então, para finalizar esse vídeo, falando dessa engenharia social, dessa engenharia do consentimento, que está cada vez mais dentro de planos sutis, né, com o advento da internet, esse controle de massas, esse controle e essas técnicas de mudança de pensamento, de comportamento, ganhou ainda muito mais força com as novas tecnologias. Deixa aí o comentário de vocês, se gostou, deixa o like, compartilhe. Não esqueça também do meu livro que está sendo publicado pela editora Mondro. Vou deixar o link aqui na descrição. Se quiser ajudar o canal, apoiar um autor, né, brasileiro, né? Estou aqui. Então deixe aí o comentário de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.